Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. A Sociedade São Vicente de Paulo tem uma importante presença no país. Qual a situação das conferências vicentinas nos dias atuais? Hoje, no Religare, eu recebo o professor de ensino religioso Itamar Ari. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Itamar. Prazer receber você aqui e para a gente poder falar sobre a situação da Sociedade São Vicente de Paulo no país. Eu que agradeço pelo convite. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Itamar, para começar bem do início, qual que é a inspiração da criação da Sociedade São Vicente de Paulo? Bom, a Sociedade São Vicente de Paulo ela é uma instituição católica, independente, embora seja católica, é independente da igreja. Ela foi criada em 1833, Sim. na França. Mas antes de entender a questão da criação da Sociedade São Vicente de Paulo, é interessante entender o nome da instituição, que foi dado a este santo, hoje santo, São Vicente de Paulo, o momento que ele nasceu. O santo São Vicente de Paulo nasceu no século XVI e ele, na verdade, ele acabou sendo um grande inspirador de várias obras em torno da França e depois espalhado pelo mundo. Inclusive, esse ano, em 2017, comemora-se 400 anos do carisma vicentino. O que é o carisma vicentino? É servir a Jesus Cristo na figura do pobre. Olhando para o pobre, aí a pessoa, ou quem seja vicentino, está servindo ao pobre. E, nesse caso, ele criou uma série de outras obras. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é uma das obras que foram, na verdade, foi inspiradas por ele. Ele mesmo criou umas 3 ou 4, inclusive os lazaristas, é mais conhecida. E, a partir dele, algumas outras obras também foram criadas. Sim. Assim, nesse caso, a Sociedade São Vicente de Paulo. E quem é propriamente fundador da Sociedade São Vicente de Paulo? O fundador da Sociedade São Vicente de Paulo é Antônio Frederico Ozanam, um intelectual católico, que bem jovem, ele participava na França de alguns debates, algumas conferências de discussões. E ele, como cristão convicto, ele não se sentia muito feliz naquele local onde o ateísmo estava, até certo ponto, crescente. Daí, ele fez amizade com alguns cristãos e começou a discutir com esses cristãos uma maneira de tentar ajudar, no caso, os pobres da sociedade, da época. Então, ele, nesse caso, o que ele fez? Ele, participando num dos debates, onde as pessoas debatiam e conversavam, num desses debates, alguém disse para ele, vocês são cristãos, mas cadê as suas obras? Vocês são cristãos apenas de igreja, mas cadê as suas ações? Ele foi questionado sobre isso. Ele foi questionado sobre isso. Aí ele foi para casa, no caso, pensando, encontrou com os amigos e falou assim, nós precisamos fazer algo. O que nós vamos fazer? E daí eles resolveram falar, então vamos aos atos. Eles formaram um grupo e começaram a ir aos bairros pobres de Paris. Nesses bairros, onde a pobreza é absoluta, muita pobreza, muita dor, ele começou a entender a vida daquelas pessoas naquele local. E daí ele começou, um dia ele levava uma lenha, levava uma ajuda espiritual, outro dia ele levava alguma maneira daquelas pessoas começarem a ter na questão promocional daquelas pessoas, tentar uma forma de ajudar. Não só a questão do alimento, mas também a questão espiritual da pessoa. Quando é que a Sociedade São Vicente de Paulo chega ao Brasil? A Sociedade São Vicente de Paulo chegou aqui no Brasil em 1872, necessariamente no Rio de Janeiro, por alguns confrades, que é o nome das pessoas que participam da sociedade, no caso das mulheres são consórcias. Mas eles estavam numa reunião, numa comemoração no Rio de Janeiro, e alguém comentou que o Brasil, mesmo um país com extensões continentais, ainda não havia Sociedade São Vicente de Paulo aqui. E daí eles resolveram fundar, em 1872, a primeira Sociedade São Vicente de Paulo aqui no nosso país. E ela começou a crescer, porque espalhou-se para alguns estados e cresceu tanto que foi necessário construir ou fundar o Conselho Nacional do Brasil,
que é onde hoje ele é responsável pelas conferências dentro do nosso país. Hoje, o Brasil, ele é o país com mais número de vicentinos do mundo. E pela primeira vez, nós temos hoje um presidente nacional, ele é brasileiro. Sim. Você cresceu num ambiente de família vicentina. Me lembro que uma vez nós falamos sobre isso. Isso, inclusive, te motivou a estudar sobre o assunto, não é isso? Sim, porque assim como a maioria dos vicentinos de antigamente, eu acordei num lar vicentino. Sobretudo, meu saudoso pai era um vicentino muito convicto. E eu lembro, eu ia com ele em algumas visitas. Eu lembro que eu queria entregar, ele levava, na época era um vale. O vale, na época, era um papel que dava direito à pessoa ir a um supermercado fazer as compras. Eu sempre queria, não, vamos pai, vamos embora. Ele falava, não, a visita não pode ser rápida, a visita tem que demorar pelo menos 1 hora. Eu tenho que saber como andam as pessoas, eu tenho que rezar com eles, eu tenho que ajudá-los no sentido não só espiritual e no sentido do alimento, é também pensar se existe alguém desempregado, ajudar essas pessoas a promoverem socialmente também. Sim. No seu estudo, que foi feito aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, da PUC Minas, seu orientador foi o professor Paulo Agostinho. Paulo Agostinho Nogueira Batista. Você parece que fez um recorte, não é isso? Você tratou de uma conferência em particular, sim, da história dela. Como é que é o seu trabalho? Por quase 40 anos da minha vida, eu morei do lado de um conselho central. O Conselho Central, se eu vou poder explicar, as conferências vicentinas são formadas. A base é a Conferência Vicentina, depois da Conferência Vicentina tem o Conselho Particular, depois do Conselho Particular tem os Conselhos Centrais, depois tem o Conselho Nacional e tem o Conselho Internacional lá na França. Aqui no Brasil é um caso específico. Essa é a organização. Isso, é como se fosse a hierarquia. Sim. E aqui no Brasil tem o caso específico dos conselhos metropolitanos, que é o único país do mundo que tem os conselhos metropolitanos por causa do tamanho continental Sim. do nosso país. Mas então eu cresci ao lado desse conselho central e eu percebia que lá havia muitas festas, muitos encontros, romarias, bazares, eu via muito movimento. Embora eu não fosse vicentino nessa época, eu percebia que eu morava ao lado. Mas a partir mais ou menos do ano 2000, eu percebi uma diminuição muito grande. Nessa época, meu pai também já não estava mais presente, mas eu percebi uma diminuição muito grande, no sentido de festas, bazares, e percebi também que os jovens, eles não estavam mais naquele local. Eu percebia mais as pessoas de meia idade para cima, quase da terceira idade, no caso. E vi muito vazio. E eu resolvi tentar entender o motivo dessa mudança. Por quê? Que esvaziou. E Sim. daí eu procurei a PUC Minas, o programa de mestrado, pós-graduação, e apresentei o meu projeto. Uma pesquisa sobre os vicentinos, Isso. em particular sobre este Conselho Central. Que abrange, lembrando que esse Conselho Central ele abrange os bairros ali da região do Padre Eustáquio, Caiçara e alguns bairros do Contagem também, São Mateus, entre outros. Aqui, Belo Horizonte, região metropolitana. Exatamente. Assim, você falou da organização, mas eu acho que valeria a pena a gente falar também dos princípios que norteiam a conferência. As conferências, a Sociedade São Vicente de Paulo, quais são os princípios assim, que orientam esse grupo? Bom, a primeiro momento a pessoa teve que ser católico, embora eu tenha falado que é uma instituição católica, mas ela é independente do caso da Igreja Católica, mas tem que ser católico. E daí essa pessoa, ela começa a frequentar uma conferência vicentina, que é justamente quem vai até a figura do assistido, do necessitado, do pobre, e começa a participar. Daí, depois de mais ou menos algum tempo de observação, o presidente desta conferência vicentina, ele percebe se essa pessoa tem condições de seguir o caminho de São Vicente de Paulo ou não. E além de ser católico, pede também um casamento assim, da maneira regular, embora isso não esteja mais sendo tão respeitado assim. Porque a gente sabe que hoje em dia na sociedade as uniões matrimoniais não são iguais a de outrora, Elas são mais assim, a gente pode dizer que elas estão reconfiguradas.
E daí a pessoa começa a participar dessas conferências. Sim. Essa ideia de caridade, né, ela é a ideia central, não? Sim, a ideia central, porque a primeiro momento a pessoa, ela Aliás, não é uma ideia, né? É uma ação. é uma ação, que é o que o Frederico quis, né, ir aos atos. Mas essa ação, primeiro momento, podemos dizer que a primeiro momento é até assistencialista, no sentido de ajudar aquela pessoa ali. Mas a segundo momento, quando você começa a participar da vida daquela pessoa, você tenta promovê-la de alguma forma, espiritualmente, naturalmente, e como também socialmente. Sim. No sentido do emprego, alguma coisa. Você falou que você percebeu que há uma crise, né? A gente podia falar sobre isso no segundo bloco. No programa de hoje, nós conversamos, Itamar Ari, que é mestre em Ciência da Religião, e nós estamos falando sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Até já.